Hoje é dia 4 de junho, né? E para quem fez a aula ontem, que foi um pouco complicada, mapa conceitual, né? A aula de ontem foi isso daqui, ó. A gente tem que entender que num texto, num conto, existem elementos que compõem esse texto, né? Tem o espaço, tem os personagens, tem o narrador, o tempo e o enredo, né? Vamos lá então. Eu falei que nós íamos dividir essa aula em duas partes. Então a gente está aqui na questão 3 da página 62 de língua portuguesa, que é a aula 9 e 10. Ontem a gente montou um mapa conceitual, né? Colocou os tipos de narrador no nosso mapa conceitual. E hoje nós estamos aqui conhecendo diferentes versões de um mesmo conto, né? Que seria a aula 10, tá bom? Vamos conhecer diferentes versões de um mesmo conto. E o conto que a gente vai estudar hoje é Chapeuzinho Vermelho. No nosso livro tem 3 versões do conto Chapeuzinho Vermelho. A versão contada por Chapeuzinho Vermelho, a versão contada pelo Lobo Mau e a versão contada pelo Caçador. Mas antes de eu fazer a leitura dessas 3 versões e fazer a análise dessas versões, eu quero ler para vocês, claro, o texto original, né? O conto original escrito pelos irmãos Grimm. Vamos lá, acompanhem a leitura então do conto Chapeuzinho Vermelho dos irmãos Grimm. Era uma vez, numa pequena cidade às margens da floresta, uma menina de olhos negros e louros cabelos cacheados, tão graciosa quanto valiosa. Um dia, com um retalho de tecido vermelho, sua mãe costurou para ela uma curta capa com capuz. Ficou uma belezinha, combinando muito bem com os cabelos louros e os olhos negros da menina. Daquele dia em diante, a menina não quis mais saber de vestir outra roupa, senão aquela, e com o tempo os moradores da vila passaram a chamá-la de Chapeuzinho Vermelho. Além da mãe, Chapeuzinho Vermelho só tinha uma avó bem velhinha, que nem conseguia mais sair de casa. Morava numa casinha no interior da mata. De vez em quando ia visitá-la com sua mãe e sempre levava alguns mantimentos. Perceba que esse comecinho aqui, o que está acontecendo aqui no conto, né? Está falando sobre o Chapeuzinho Vermelho, quais são as características dela, por que todo mundo chama ela de Chapeuzinho Vermelho, né? E apresenta também alguns personagens. Um dia, a mãe da menina preparou algumas broas, das quais a avó gostava muito. Broa é um tipo de biscoito, né, de pãozinho. Mas quando acabou de assar os quitutes, estava tão cansada que não tinha mais ânimo para andar pela floresta e levá-las para a velhinha. Então chamou a filha. Chapeuzinho Vermelho, vá levar essas broinhas para a vovó. Ela gostará muito. Disseram-me que há alguns dias ela não passa bem, com certeza não tem vontade de cozinhar. Vou agora mesmo, mamãe. Tome cuidado, não pare para conversar com ninguém, vá direitinho sem desviar do caminho certo. Há muitos perigos na floresta. Tomarei cuidado, mamãe, não se preocupe. A mãe arrumou as broas em um cesto e colocou também um pote de geleia e um tablete de manteiga. A vovó gostava de comer as broinhas com manteiga fresquinha e geleia. Chapeuzinho Vermelho pegou o cesto e foi embora. A mata era cerrada e escura. No meio das árvores somente se ouvia o chilrear de alguns pássaros e ao longe o ruído dos machados dos lenhadores. É o som que os pássaros fazem, né? Chilrear. E os machados dos lenhadores. A menina ia por uma trilha quando de repente apareceu-lhe na frente um lobo enorme, de pelo escuro e olhos brilhantes.
Olhando para aquela linda menina, o lobo pensou que ela devia ser macia e saborosa. Queria mesmo devorá-la num bocado só, mas não teve coragem, temendo os cortadores de lenha que poderiam ouvir os gritos da vítima. Por isso, decidiu usar a astúcia, a esperteza, né? Bom dia, linda menina, disse com voz doce. Bom dia, respondeu Chapeuzinho Vermelho. Qual é seu nome? Chapeuzinho Vermelho. Um nome bem certinho para você. Mas diga-me, Chapeuzinho Vermelho, onde está indo assim tão só? Vou visitar minha avó, que não está muito bem de saúde. Muito bem. E onde mora sua avó? Mais além, no interior da mata. Explique melhor, Chapeuzinho Vermelho. Numa casinha com as venezianas verdes, logo após o velho engenho de açúcar. O lobo teve uma ideia e propôs. Gostaria de ir também visitar sua avó doente. Vamos fazer uma aposta para ver quem chega primeiro? Eu irei por aquele atalho lá embaixo e você poderá seguir por este. Chapeuzinho Vermelho aceitou a proposta. 1, 2, 3 e já! Gritou o lobo. Conhecendo a floresta tão bem quanto seu nariz, o lobo escolhera para o seu trajeto mais breve e não demorou muito para alcançar a casinha da vovó. Bateu a porta o mais delicadamente possível com suas enormes patas. Quem é? Perguntou a avó. O lobo fez uma vozinha doce. Doce para responder. Sou eu, sua netinha. Trago broas feitas em casa, um vidro de geleia e manteiga fresca. A boa velhinha, que ainda estava deitada, respondeu. Puxe a tranca e a porta se abrirá. O lobo entrou, chegou ao meio do quarto, com um só pulo e devorou a pobre avózinha antes que ela pudesse gritar. Em seguida fechou a porta, enfiou-se debaixo das cobertas e ficou à espera de Chapeuzinho Vermelho. A essa altura, Chapeuzinho Vermelho já tinha esquecido do lobo e da aposta sobre quem chegaria primeiro. Ia andando devagar pelo atalho, parando aqui e acolá. Ora era atraída por uma árvore carregada de pitangas, ora ficava observando o voo de uma borboleta, ou ainda um ágil esquilo. Parou um pouco para colher um maço de flores do campo, encantou-se ao observar uma procissão de formigas e correu atrás de uma joaninha. Finalmente chegou à casa da vovó e bateu de leve na porta. Quem está aí? Perguntou o lobo, esquecendo de disfarçar a voz. Chapeuzinho se espantou um pouco com a voz rouca, mas pensou que fosse porque a vovó ainda estava gripada. Chapeuzinho Vermelho, sua netinha. Estou trazendo broinhas, um pote de geleia e manteiga bem fresquinha. Mas aí o lobo se lembrou de afinar a voz cavernosa antes de responder. Puxe o trinco e a porta se abrirá. Chapeuzinho Vermelho puxou o trinco e abriu a porta. O lobo estava escondido embaixo das cobertas, só deixando aparecer a touca que a vovó usava para dormir. Coloque as broinhas, a geleia e a manteiga no guarda-comida, minha querida netinha, e venha aqui até minha cama. Tenho muito frio e você me ajudará a me aquecer um pouquinho. Chapeuzinho Vermelho obedeceu e se enfiou debaixo das cobertas, mas estranhou o aspecto da avó. Antes de tudo, estava muito peluda. Seria efeito da doença? E foi reparando. Oh, vovozinha, que braços longos você tem. São para abraçá-la melhor, minha querida menina. Oh, vovozinha, que olhos grandes você tem. São para enxergar também no escuro, minha menina. Oh, vovozinha, que orelhas compridas você tem. São para ouvir tudo, queridinha. Oh, vovozinha, que boca enorme você tem. É para engolir você melhor. E assim dizendo, o lobo mau deu um pulo e, num movimento só, comeu a pobre Chapeuzinho Vermelho. Agora estou realmente satisfeito, resmungou o lobo. Estou até com vontade de tirar uma soneca antes de retomar meu caminho. Voltou a se enfiar embaixo das cobertas, bem quentinho. Fechou os olhos e depois de alguns minutos já roncava. E como roncava! Uma britadeira teria feito menos barulho. Algumas horas mais tarde, um caçador passou em frente à casa da avó e ouviu o barulho e pensou: olha só como a velhinha ronca está passando mal, vou dar uma espiada. Abriu a porta, chegou perto da cama e quem ele viu? O lobo, que dormia como uma pedra, com uma enorme barriga parecendo um grande balão. O caçador ficou bem satisfeito. Há muito tempo estava procurando esse lobo que já matara muitas ovelhas e cordeirinhos.
Afinal você está aqui, seu velho malandro. Sua carreira terminou. Já vai ver. Enfiou os cartuchos na espingarda e estava pronto para atirar. Mas então lhe pareceu que a barriga do lobo estava se mexendo e pensou: aposto que esse danado comeu a vovó, sem nem ter o trabalho de mastigá-la. Se foi isso, talvez eu ainda possa salvá-la. Guardou a espingarda, pegou a tesoura e bem devagar, bem de leve, começou a cortar a barriga do lobo ainda adormecido. Na primeira tesourada, apareceu um pedaço de pano vermelho. Na segunda, a cabecinha loura. Na terceira, Chapeuzinho Vermelho pulou fora. Obrigada, senhor caçador. Agradeço muito por ter me libertado. Estava tão apertado lá dentro e tão escuro. Faça outro pequeno corte, por favor, assim poderá libertar minha avó, que o lobo comeu antes de mim. O caçador recomeçou seu trabalho com a tesoura, e da barriga do lobo também saiu também a vovó, um pouco estonteada, meio sufocada, mas viva. E agora? Perguntou o caçador. Temos de castigar esse bicho como ele merece. Chapeuzinho Vermelho foi correndo até a beira do córrego e apanhou uma grande quantidade de pedras redondas e lisas. Entregou-as ao caçador, que arrumou tudo bem direitinho dentro da barriga do lobo, antes de costurar os cortes que havia feito. Em seguida, os três saíram da casa, esconderam-se entre as árvores e aguardaram. Mais tarde, o lobo acordou com um peso estranho no estômago. Teria sido indigesta a vovó? Pulou da cama e foi beber água no córrego. Mas as pedras pesavam tanto que, quando se abaixou, ele caiu na água e ficou preso no fundo do córrego. O caçador foi embora contente e a vovó comeu com gosto as broinhas. E Chapeuzinho Vermelho prometeu a si mesma nunca mais esquecer os conselhos da mãe. Não pare para conversar com ninguém e vá em frente pelo seu caminho. Essa é a versão original, dos Irmãos Grimm. Agora, vamos ler as versões da Chapeuzinho Vermelho, do Lobo Mau e do Caçador. Prestem bastante atenção nas versões, para ver se os itens principais da história da Chapeuzinho Vermelho são contemplados quando é um narrador personagem, que conta, é um personagem que conta a história. Vamos perceber. Vamos aqui lendo e conversando sobre isso. Versão contada pelo personagem Chapeuzinho Vermelho. Eu sou uma menina linda, me chamam de Chapeuzinho Vermelho. Vou contar a história que me deixou muito famosa. Bom, quando é uma versão, o que acontece com o narrador? O narrador na história da Chapeuzinho Vermelho, escrita pelos Irmãos Grimm, é em terceira pessoa. Quando a Chapeuzinho está contando, ela coloca tudo na primeira pessoa, Eu, me chamam, eu vou contar, minha mãe, são todos indícios, de que quem está contando é a Chapeuzinho, e estão todos na primeira pessoa, os verbos, Ela fala de eu, certo? Vamos lá. Eu sou uma menina linda, me chamam de Chapeuzinho Vermelho. Vou contar a história que me deixou muito famosa. Esse comecinho aqui é parecido com o conto lá, original? Sim, Ela explica um pouquinho aqui, por que chama Chapeuzinho Vermelho e fala que vai contar a história dela. Aqui faltou ela falar sobre por que ela se chama Chapeuzinho Vermelho, Porque a mamãe tinha costurado, um capuz, um casaquinho com capuz vermelho, que ela só usava esse capuz vermelho. Um dia, minha mãe me pediu para levar doces e bolos para minha vovozinha. Filha, leva alguns doces e bolos para sua vovó. Avó, ela está muito doente. Está bem, eu levo. Vá pela floresta e não fale com estranhos. Eu fui andando até que encontrei um lobo sorridente e ele disse: Oi, menina linda, você parece tão simpática. Todos me falam isso. O que tem nessa cesta tão cheirosa? Tem doces e bolos para minha vovozinha. Ah,
Que tal você levar algumas flores para sua avó? Boa ideia! Comecei a procurar pelas mais belas flores. Quando me dei conta, o lobo tinha desaparecido. Cheguei à casa da vovó e fui logo entrando. Vovó, minha mãe mandou vir aqui te entregar esses doces. Vovó estava na cama. Ela parecia muito estranha, por isso comecei a dizer: Nossa, vovó, que nariz grande você tem. É para te cheirar melhor. Que orelhas grandes você tem. São para te ouvir melhor. Que boca grande você tem. É para te comer. Dizendo isso, ele me engoliu em uma bocada. Nem precisou mastigar. Percebi que a vovozinha era, na verdade, o lobo. Puxa, ele parecia tão simpático. A barriga do lobo era tão apertada, ainda bem que a minha avó estava por lá. Depois de algum tempo, vimos a tesoura cortando a barriga do lobo e pudemos sair. O caçador que nos salvou teve a ideia de colocar pedras na barriga do lobo. Ficamos escondidos até o lobo acordar e ir embora. Depois disso, nunca mais o vimos. Depois de tudo isso, finalmente aprendi a obedecer a minha mãe. Né? Tem uma parte que está faltando aqui da história? Com certeza, né? A parte que o lobo engole a vovozinha, ela não conta, né? Ela só vai descobrir que quem ela pensava que era a vovó, na verdade era o lobo, né? Ela não estava lá para ver que o lobo já tinha engolido a vovó numa bocada só, né? O que vocês acharam da versão contada pela própria Chapeuzinho, da história dela? Vamos lá. Vamos para a versão contada pelo Lobo Mau. Isso aqui é só um trecho, né? Gosta sim, você poderia levar algumas flores para ela. Olha só, a floresta é cheia delas. Pode pegar o que quiser, disse com voz mais suave que sabia fazer. Obrigada, vou fazer isso. Até aí meu plano não ia bem. Saí correndo em direção à casa da avó dela. Chegando lá, bati na porta. Aqui na versão do lobo, ele já vai contar quando ele encontra o Chapeuzinho Vermelho, né? Ele sugeriu aqui que ela fosse colher flores, né? Ele saiu correndo para a casa da vovó. Chegando lá, bati na porta. Quem é? Sou eu, vovó, Chapeuzinho Vermelho, respondi afinando a voz. Entre, minha neta, a porta está só encostada. Não perdi muito tempo. Em poucos minutos, devorei aquela velha tão rapidamente que nem mastiguei. Logo depois, fui ao armário e peguei uma camisola e uma touca. Aproveitei e coloquei os óculos que estavam em cima da cômoda. Estava praticamente perfeito em meu disfarce. Enquanto terminava de me ajeitar na cama, Chapeuzinho bateu na porta. Vovó, sou eu, posso entrar? Afinei a voz de novo para responder. Sim, querida, pode entrar, a porta está só encostada. Escutei Chapeuzinho Vermelho chegando até o quarto. Ela me olhava com cara esquisita, típica das crianças curiosas. Vovó, mas que mãos grandes a senhora tem? É para pegar as coisas melhor. Vovó, mas que nariz grande a senhora tem? É para cheirar as coisas melhor. Vovó, mas que boca grande... Aquele papinho estava me cansando. Que menina chata. Devorei a garota também em uma bocada só. Estava tão satisfeito que tirei um cochilo ali mesmo. Quando acordei, estava morrendo de sede. Minha barriga parecia ainda mais pesada. Nossa, será que a garota era pesada? Ela parecia tão magra e leve. Fui beber água no rio ao lado da casa da velhota. Caí e afundei. Não conseguia mais subir. Comecei a me afogar. Por sorte, saíram pedras bem estranhas da minha boca. Foi então que consegui voltar à superfície. Entendi que alguém colocou as minhas presas por aquelas trocou minhas presas por aquelas pedras malditas. Voltei para minha toca, aqui estou eu, Alexandre T. Lobo, sem a vovó e a garota, mas com 2 porquinhos na barriga e rabo queimado. Essa versão aqui é do lobo, né? Ele não conta sobre o caçador, né? Nem sobre a mamãe da Chapeuzinho Vermelho, porque ele só consegue contar a parte que ele encontra a Chapeuzinho, que ele vai para casa da vovó, que ele come a vovó e que ele come o Chapeuzinho Vermelho. E a parte depois que ele percebe que ele tinha sido... tinham trocado as presas, né, a vovó e o Chapeuzinho, por pedras na barriga dele. Certo?
Vamos para a versão do caçador. Atenção, porque agora vou contar a história de como eu ganhei meu troféu de melhor caçador do mundo. Todo mundo sabe que sou valente, forte e esperto, mas minha história realmente mudou em uma tarde que parecia ser uma tarde como outra qualquer. A história começou quando passei perto de uma casinha. Ouvi um ronco muito alto. Fiquei desconfiado porque naquela casa morava uma senhora e ela não costumava roncar. Peguei meu machado e entrei na casa dela sorrateiramente. Não encontrei a velhinha, mas me deparei com o lobo, aquele que eu procurava por anos, deitado na cama. Dormia profundamente. Foi muita sorte. Quando cheguei bem perto, vi que a barriga do lobo não parava de se mexer. Então peguei meu machado e cortei a barriga dele. Vi sair de lá uma menina e a velhinha que morava na casa. Elas estavam gosmentas e fediam a lobo podre. Matei aquele safado e pendurei a cabeça dele na minha porta. Depois disso, nenhum lobo nunca mais apareceu por aqui. Fiquei famoso e me tornei o melhor caçador do mundo. Na versão do caçador, né, ele só consegue contar a parte final, né? Que é quando o caçador aparece e consegue tirar a Chapeuzinho e a vovó da barriga do lobo. Aqui o final tá um pouco diferente, porque as das outras versões e o original, ele não mata o lobo, né? O lobo é colocado pedras, né, na barriga do lobo. E aí, numa versão ele morre, né? Morre afogado. Na outra versão, ele cospe, né, as pedras e assim por diante. Aqui, né, ele conta que ele matou o caçador. Certo? Vamos lá fazer uma pequena análise, né? Qual versão que vocês gostaram mais? Da Chapeuzinho, a do lobo mau ou a do caçador? Vocês vão ter que registrar aí, ó, em qual parte. Aqui, ó. Registre aqui na página 66 qual versão você achou melhor. Vai responder na página 66. Vamos aqui fazer uma revisãozinha, né, do nosso mapa conceitual. Como é que a gente faz, né? Uma revisão aqui. Vamos fazer aqui oral, né? Texto narrativo é o conto Chapeuzinho Vermelho. Na versão da Chapeuzinho Vermelho, ela coloca o espaço, ela fala onde é que se passa. Um pouco, né? Não coloca muito os espaços, mas a gente entende que ela passa pela floresta, porque ela tem que ir na casa da vovozinha. Então, ela passa pela floresta, onde ele encontra o lobo, e outro cenário é a casa da vovó. Os personagens. Na versão da Chapeuzinho Vermelho, todos os personagens aparecem? Sim, né? Aparece a mãe, aparece o Chapeuzinho Vermelho, a vovó, o lobo e o caçador, né? Na versão da Chapeuzinho Vermelho, quem é o narrador? É o narrador personagem, que é a Chapeuzinho Vermelho, né? E o foco narrativo é em primeira pessoa. O tempo é no passado ou é no presente que ela está contando? Eu sou uma menina linda, me chamam Chapeuzinho Vermelho. Vou contar a história que me deixou famosa. Aqui está no presente, né? Mas a história que ela conta está no passado, né? Passado. E o enredo? Começa do mesmo jeito? Não, né? A versão da Chapeuzinho Vermelho deixa de contar, né, algumas coisas. Por exemplo, os cenários, né? E o motivo pela qual ela é chamada de Chapeuzinho Vermelho. O desenvolvimento é o mesmo, né? O clímax também, né? O conflito, o problema é o lobo ter sido
É o lobo ter sido, não. É a vovó e a Chapeuzinho ter sido devorados pelo lobo, né? E o desfecho é o caçador salvando o Chapeuzinho Vermelho e a vovó. É assim que a gente faz, né? O uso do mapa conceitual para analisar um texto, nesse caso, as versões, né, do conto Chapeuzinho Vermelho. Tudo bem? O que vocês vão ter que fazer então é apreciar a leitura e escrever aqui, né, na página 66, qual versão você achou melhor e por quê, né? A gente tem que perceber que, por exemplo, a versão do caçador ficou uma versão muito pequena, né? Porque ele só aparece no final do conto, no final da história, né? Pode ser que vocês gostem de histórias de caçador, mas para contar a história da Chapeuzinho Vermelho, o caçador não é um personagem ideal, né? Mas coloquem aqui sua opinião, né? Qual versão você achou melhor e por quê, tá bom? Um beijo e terminamos essa sequência didática 4, né? Tudo que a gente aprendeu até aqui, nós vamos usar na próxima sequência didática, sequência didática 5, eu conto o conto. Mas isso só na semana que vem. Bom trabalho e até a próxima.